Gostaria aqui de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez. Faça o seu cadastro no YouTube, acione o sininho para que a cada programação você possa estar conosco aqui, né? Meditando na Palavra de Deus em cada quadro aqui do nosso canal, tá bom? Porque ele não é meu, ele é nosso, tá bom? Para o louvor da glória de Deus, tá? Estamos aqui no momento de reflexão mais uma vez, e graças a Deus por isso, e estaremos aqui considerando o tema integridade, um alvo indispensável em nossa comunhão com Deus. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento, por mais essa oportunidade. O Senhor estará nos concedendo aqui, está nos concedendo. Estamos neste momento para refletir, Senhor, a tua palavra. Queremos te agradecer também por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos da tua volta. E que isso, enquanto não acontece, Pai, há muitas coisas, muitos compromissos que temos frente, Senhor, a este momento, a essa esperança. Enquanto ela não acontece, uma delas é essa, Pai, que estaremos tratando nesse momento. O Senhor nos conceda luz, Senhor, entendimento nesse momento sobre esse tão importante assunto que trata da integridade do teu servo Davi e que nos é também, Senhor, importante essa reflexão e tomarmos esse princípio também como alvo para nossas vidas. Nos ajuda contra esse propósito, ó Pai, pois somente por Ti e através de Ti e da Tua graça que podemos alcançar, Senhor, e cumprir este alvo. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui, então, o versículo base para esse tema, tá bom? Que trata aqui, né, do Salmo 26, onde o título diz aqui: Davi recorre a Deus, confiando na sua própria, olha só, integridade. Agora, a Bíblia mostra, amados, que é possível. É possível, né, termos um caráter íntegro, primeiramente diante de Deus e também diante dos homens. Eu não poderia começar essa reflexão se ele aqui, na King James, né, a questão do que se trata aos olhos da palavra de Deus, teológico, a questão da integridade. Mas antes de ler, vamos ler aqui o versículo bíblico onde Davi diz assim: Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha, olha só, integridade. No Senhor tenho confiado, sem vacilar. Davi coloca, né, diante de Deus esta prova. Ele se propõe passar por esta prova diante dos olhos daquele que tudo sabe, tudo conhece e tudo vê. E isso nós vemos também através do apóstolo Paulo, a ponto de falar para a sua igreja, para aqueles que ele cuidava, para que imitasse a ele como ele imitasse a Cristo. E também em Atos, Paulo diz que tinha consciência pura, sincera e confiante diante de Deus e diante dos homens. Então, quando trata-se da integridade à luz da palavra de Deus, eu achei interessante o comentário da Bíblia King James, que diz assim, ó, na questão do original hebraico. No original hebraico, o sentido de integridade não se refere à inserção absoluta de pecados, erros
ou defeito, mas sim a sinceridade, olha só, amados, de propósito e uma certeza de devoção exclusiva e integral ao Senhor. Só que quando nós olhamos o Salmo aqui, nós não vemos qual ocasião que Davi declara essa palavra. Se foi antes do seu pecado com Betseba e tudo ali quanto ele cometeu, infringindo vários preceitos do Decálogo, né, das 10 mandamentos, ou se foi depois. Porém, independente até se antes ou depois, a referência até que a Bíblia de Grêmios dá, está em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Aqui já é Deus falando de Davi. E isso para Salomão, já depois da questão do relato que aconteceu lá nos primórdios da gestão de Davi e do pecado de adultério, do homicídio de Urias e por aí vai. Aqui é Deus testemunhando depois daquilo. Porque Davi se arrependeu. Nós vemos esse arrependimento e quebrantamento no Salmo 51. Quando ele diz, contra ti somente pequei. Então, diante já de tudo isso ter passado, Deus aqui ele comprova que Davi realmente sempre foi um homem de integridade diante dele. Integridade esta, segundo a questão do sentido hebraico da palavra. Não na questão, como diz lá, da inserção de pecado ou de erros. Porque temos aqui no canal temas que tratam disso. Da questão de que, ainda que sejamos homens ou mulheres de Deus, servindo ao Senhor com todo o fervor, com todo o desejo ardente de acertar este alvo, de ser íntegro diante de Deus, ainda assim isso não nos isenta ou não nos exime de cairmos no pecado. E olhe que tão grau seja esse pecado, como nós não só consideramos na Bíblia sobre Davi, já consideramos sobre, eu não vou lembrar o nome dele agora, que não é Roboão foi o filho de Saul, mas, se eu não me engano, foi Manassés, o penúltimo rei, né, de Israel, de Judá, das duas tribos. O quanto ele cometeu e ao buscar a face de Deus, ele encontrou o perdão de Deus. Então a integridade, como disse, o princípio hebraico, a tradução hebraica, ela revela um coração sincero quanto ao propósito de servir a Deus, né? Esses dois sentidos aqui, sinceridade de propósito e há uma certeza de devoção exclusiva e integral a Deus. E quando nós olhamos para Davi, conhecendo toda a história da vida de Davi, observamos que em nenhum momento nós vemos Davi se desviar de Deus, abandonar a Deus, ainda que ele passasse por um processo, e não foi uma vez só, do tratamento de Deus, como nós lemos no Salmo 32 de Davi. Vamos para o Salmo 32 de Davi. Antes vamos ler aqui, Salmo 32 de Davi, nós vamos ler lá. Diz aqui, ó, 1 Reis capítulo 9, versículo 4, aqui trata de Deus dando testemunho de Davi a Salomão. Ora, se tu andares perante mim como andou Davi, olha só, teu pai, com inteireza de coração, amado, está dizendo aqui. Agora, aqui nessa tradução diz, e com equidade, ou seja, integridade. A tradução King James traz integridade como outras traduções. Fazendo conforme tudo que ordenei, amados, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças. Quando Davi, amados, ele pecou, deixa eu ver aqui só o Salmo 32. Olha, ele diz aqui, ó.
Enquanto guardei silêncio, consumisse meus ossos pelo bramido durante todo o dia. Porque de dia e de noite, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estio. Aqui é Salmo de Davi. Momento que Davi passou, né? Diante da sua caminhada e diante de Deus. Agora lá, o testemunho de Deus é que diz que ele foi de inteireza de coração e integridade. E que cumpriu as ordenanças de Deus e o seu mandamento. Davi não adulterou. Davi não cometeu o homicídio através de mandar ali Joabe colocar Urias no campo de batalha mais intenso e perigoso, colocar ele em frente para justamente provocar a morte de Urias. Porém, Davi, ele se mostrou aquele com sincero propósito e uma certeza com respeito a ter confiança totalmente, integralmente em Deus. Quando também pelo profeta Natã foi-lhe dado 3 opções e ele escolheu cair na mão de Deus, porque entendia que Deus era misericordioso. Davi em nenhum momento, amado, escondeu a podridão dos seus erros. Davi em nenhum momento, amados, buscou se justificar diante dos seus erros. Como vemos tantos outros homens de Deus, diante do pecado e da queda, buscar se justificar, exemplo do nosso primeiro pai, Adão, exemplo de Saul, que tentou se justificar diante de Samuel, da questão ali da oferta que ele fez e não esperou por Samuel. Porém, Davi nós não encontramos em nenhum momento Davi buscar justificativa com respeito ao momento que ele realmente errou. Mas ele fazia uso da sua integridade, do seu sincero propósito e uma certeza plena quanto a confiar em Deus e a servi-lo em todo o tempo da sua vida. Isso fez com que Davi encontrasse Deus, aquele que ele pudesse se abrigar nos momentos mais inoportunos, inapropriados e infelizes da sua vida, que não era a questão da guerra, dos perigos de guerra, mas, amados, para Davi, era a questão de ofender a santidade de Deus. Duro foi para Davi ouvir de Natã: tu é este homem. E diz a Bíblia que ele chorou, que ele se quebrantou diante de Deus, quando nós lemos no Salmo 51, a ponto dele dizer: Senhor, renova em mim um coração novo. Concede-me o coração reto. Davi, amados, é a mesma coisa que estivesse dizendo para Deus: olha, Senhor, se permanecer a forma que eu sou, certamente, mas cedo ou mais tarde eu haverei de pecar contra ti. Mas ele disse: Davi, dai-me, Senhor, o coração reto, amados. Que seja este o nosso alvo sempre, amado, independente de quem venhamos ser, independente da situação que possamos estar nesse momento, você que me ouve e que nunca se voltou para Deus, e se você olhar pelo retrovisor da tua vida, você só consegue ver pecado, você só consegue ver iniquidade, você só consegue ver atitudes que desagradaram a Deus à luz da revelação da sua palavra. Mas tenha por certo, a exemplo de Davi, que há um Deus
a um Deus misericordioso, a um Deus longânimo e que quer perdoar, amados. Ele quer perdoar, e diante desse coração, desse alvo, possamos sim, a exemplo de Davi, por fé, amados, prosseguir em fé com o coração íntegro diante de Deus, conforme compreendemos pela palavra de Deus, à luz da interpretação no hebraico do sentido de integridade. E quando nós falamos em integridade, nós já pensamos a priori que é top. Não, eu? Quê? Jamais eu sou. Não, amados. Integridade é reconhecer as fraquezas. Integridade é saber verdadeiramente, ainda que não do seu pleno entendimento, quem somos, até mesmo quem somos, e de quem Deus é. É compreender que é nele que precisamos nos abrigar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Logo, então, amados, é indispensável termos como alvo a busca dessa integridade no que diz respeito à nossa comunhão com Deus. E aqui eu parto para os pontos como de costume, e já encerrando. Primeiro, integridade, um alvo indispensável em nossa comunhão com Deus. Pela compreensão. Nós estaremos buscando esse alvo somente quando? Pela compreensão da santidade de Deus e dos seus atributos. Aí vamos para o Salmo de Davi, quando ele diz aqui, no versículo 2. Examina-me. Deixa eu só apagar aqui. Ele diz aqui, examina-me, Senhor, e prova, esquadrinha o meu coração e a minha mente. Então, a integridade como alvo, indispensável para a nossa comunhão. Só teremos esta compreensão, amados, se nós buscarmos, só faremos isso dentro dessa compreensão da santidade de Deus e dos seus atributos. Isso é que vai nos mover sempre sobre a consciência, ainda que dentro das nossas limitações, buscarmos agradar a Deus. Noé não estava exento de morrer junto com aquela multidão do tempo de então de Noé. Porém, Noé achou graça em Deus, porque independente da situação que se estava o mundo de então de Noé, ele se guardou e procurou ser diferente, não melhor, ser diferente, e achou graça aos olhos de Deus. Versículo 6 e 8 também, aqui no Salmo, Davi diz: ó Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Ele reconhecia a glória de Deus, a santidade de Deus. E ele diz aqui, no versículo 6, o versículo 8 que nós lemos, no 8, no 6, melhor dizendo, também. Ele diz: lava a minha mão na inocência, e assim, ó Senhor, me acerco do teu altar. Então aqui fica pela compreensão da santidade de Deus e seus atributos, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Segundo lugar, pela compreensão do amor de Deus e da sua misericórdia. Quando ele diz, aqui no versículo 3, ele diz: pois a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. E no versículo 11, quando ele diz aqui: quanto a mim, porém, ando na minha integridade, resgata-me e tenha, olha só, compaixão de mim. Ainda diante dessa certeza que confirma a questão da tradução do hebraico, Davi não estava se fiando na questão da inserção de que ele poderia pecar ou não, ou deixaria de pecar ou não, mas sim na questão de Deus, na questão da sua compaixão, na questão da sua misericórdia. Porque se ele estava aqui falando sobre a possibilidade da impecabilidade em todo sentido,
ele não precisaria pedir misericórdia para Deus. Ele continuaria se fiando, se fosse essa, somente na sua integridade. Mas da integridade que Davi está dizendo aqui, está confessando em oração a Deus, é a questão do propósito que ele tem no seu coração e do seu alvo, de permanecer confiando em Deus. E isso fez com que ele permanecesse não só em buscar, mas permanecesse sobre este alvo que ele já se encontrava, que era uma vida de integridade diante do Senhor. Por último, pela compreensão do valor do nosso testemunho de vida diante de Deus e diante dos homens. E antes de entrar aqui, eu queria citar Romanos 12:1 na questão do segundo ponto. Pela compreensão do amor de Deus, da sua misericórdia, foi pela qual Davi nos conclama. Romanos 12:1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, agora que ele diz, pela compaixão de Deus, que nós venhamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Saber quem estamos servindo e como devemos servir à luz da sua palavra. E agora partimos para o terceiro. Integridade como alvo indispensável em nossa comunhão de Deus só se dará pela compreensão também do valor do nosso testemunho de vida diante de Deus e diante dos homens. Porque quando nós lemos no versículo 3b, ele diz assim: eu tenho andado na tua verdade, segundo isso, diante de Deus. Para ele falar, e tenho andado na tua verdade, isso é uma confissão diante de Deus. E no versículo 4, né? Ele fala aqui, ele coloca aqui como ele personifica essa confissão dele diante de Deus, quanto a repete essa integridade. Ele diz: não tenho me assentado com homens falsos, nem associo com dissimuladores. Odeio o ajuntamento de malfeitores, e não me sentarei com os ímpios. Aqui, Davi faz alusão ao Salmo 1, quando o Senhor diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não dá ouvido, né? Não se associa com o ímpio e nem se aceita na roda dos escarnecedores. E por último, no 11, ele diz assim: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. E no versículo 12 ele diz: os meus pés estão firmes em terreno plano, na congregação, olha só, bendirei o Senhor. No versículo 12 aqui da tradução King James, ele diz assim: os meus pés estão firmes na verdade, e perante, olha só o que ele diz, a grande assembleia, bendirei ao Senhor. Então a compreensão do valor do nosso testemunho de vida diante de Deus e diante dos homens nos fará compreender que a integridade tem que ser constantemente para nós, amados, um alvo indispensável na nossa comunhão com Deus, para que não sejamos somente servos e crentes de palavra, mas de testemunho de vida diante de Deus e diante dos homens. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, e um abraço a todos. Amém? Vamos estar orando agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por este momento precioso que aqui estivemos, a meditar, Senhor, na tua palavra. E entender, ó Pai, a importância do que é ter uma vida íntegra, à luz teológica, Senhor, da tua palavra. Compreendendo o nosso limite, ó Pai. Compreendendo, Senhor, os desvios, os declínios tão comuns que o nosso coração busca nos levar, Senhor, a cometer, ó Pai, ofender a tua santidade e a pecar contra ti. Porém, recorremos a ti, ó Pai. Recorremos à tua misericórdia, ao teu amor, à tua benignidade e ao teu poder, Senhor, para que o Senhor, ó Pai, venha nos santificar as nossas vidas,
nosso corpo, alma e espírito. Mas somente o Senhor, Pai, pode fazer essa obra em nossa vida, a ponto, Senhor, de podermos descansar o nosso coração da mesma certeza, Pai, de Davi, em termos uma integridade íntegra diante de Ti, ó Pai, no que diz respeito ao propósito sincero, Senhor, de servir ao Senhor e confiar unicamente, ó Pai, em Ti e na Tua misericórdia. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, nos ajuda com respeito a esse propósito, como também ao alcance dele, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.